Welcome! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a Teacher Paula Graip e esta é uma aula de inglês voltada para os alunos do 8º ano. Mas vocês, alunos do 9º, permaneçam aqui com a gente porque este é um ótimo momento para vocês revisarem um assunto. Let's study! Então, a gente está estudando os verbos regulares e a aula de hoje a gente vai ver a forma negativa do passado desses verbos. Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente assistiu na aula passada. A gente viu que o simple past, que é o passado simples, ele é dividido em dois tipos de verbo, que são os verbos irregulares e os verbos regulares. E os verbos regulares é o que a gente está estudando agora. E a regra geral diz que a gente só precisa acrescentar o ed ao verbo para formar o passado dele. Por exemplo, listen, escutar, ouvir. Então, escutou, ouviu, listened. Acrescentou o ed. Para os verbos terminados em e, a gente só precisa acrescentar a letra D. Então, love, amar e amou, loved. Os verbos terminados em Y, e antes tem uma consoante, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Y e acrescentar o IED. Então, ó, study, studied. Então, estudar, estudo e estudou. Agora, observa, isso quando terminado em Y e antes uma consoante. Porque se terminar em Y, mas antes for uma vogal, como é o caso dos exemplos aqui, ó, play e enjoy, o que é que a gente vai fazer? A gente não vai tirar o Y e vai acrescentar o ED. Então, play, played, enjoy, enjoyed. Então, se termina em Y, eu só vou tirar o Y se o verbo terminar, ou antes do Y for uma consoante. Grava bem, a gente só tira Y se antes for uma consoante, certo? A letra for uma consoante. Porque se antes do Y a letra for uma vogal, a gente vai deixar o Y e acrescentar o ED. Ele entra para a regra geral. Certo? E olha, sim, e a gente também viu que, independente de qual for o sujeito, o verbo ele é invariável, o que é diferente do português. Em português a gente diz, eu cozinhei arroz, nós cozinhamos arroz, vocês cozinharam arroz. Então, em português, o verbo ele vai modificar de acordo com o sujeito, mas em inglês não. Quando a gente está estudando o passado dos verbos, ele vai ficar igual para todos. É só você colocar o verbo no passado, que independente do sujeito, ele vai ficar igual. Certo? E agora, a gente vai ver a forma negativa. Para a gente formar a negação, a gente precisa do não, que em inglês é not. Só que com os verbos regulares, os verbos no passado, de forma geral, não é só colocar o not. A gente precisa de um verbo auxiliar, de uma palavra que vai indicar que aquela frase está no passado. E esta palavra é o did. Este did não tem tradução neste caso, certo? Aqui ele é um verbo auxiliar. Se ele é auxiliar, ele está auxiliando. Ele está ajudando. E a função dele aqui é indicar apenas que a frase está no passado. Certo? Então, did not é não. Não tem outra tradução. Did not significa não. Duas palavras para indicar apenas uma em português. Porque este did indica o passado. E a gente também pode escrever didn't. Lembra que tem aquela possibilidade de juntar duas palavras? Pois é, aqui também tem isso. Então, você escreve did not or didn't. Tanto faz. As duas estão corretas, certo? Agora, vamos ver alguns exemplos para vocês verem uma diferença na língua inglesa.
Olha, she watched TV yesterday. Ela assistiu TV ontem. A frase está no passado, a gente já aprendeu que termina em ED. Agora, observa como vai ficar essa frase na negação. She didn't watch TV yesterday. Aqui ela está estudando, certo? Então, ela não assistiu TV ontem. Não assistiu. Então, observa, a gente acrescentou o não, que é didn't, ou did not. A gente acrescentou a negação. E o que foi que aconteceu com o verbo? O verbo ficou do mesmo jeito, escrito com o ED no final? Não. Quando a gente coloca o não, a gente vai deixar o verbo na forma do infinitivo. Por quê? Porque o did já indica que a frase está no passado. Então, se a gente coloca o did e deixa o verbo no passado, vai ficar como se a gente falasse assim, vamos subir para cima. Não faz sentido, porque subir já é para cima. Vamos entrar para dentro. Não faz sentido, porque entrar já é para dentro. Não é assim que a gente fala? Não é. Por quê? Não faz sentido. A gente chega e acha estranho. Então, a mesma coisa com a negação no passado. Quando a gente coloca o did, o verbo deixa de ser escrito no passado, porque aqui já está dizendo que a frase está no passado. Olha outros exemplos aqui. I studied last Sunday. Eu estudei domingo passado. Afirmação. E na negação, I didn't study last Sunday. Eu não estudei domingo passado. Se tem a negação didn't, o verbo volta para a forma do infinitivo. A gente vai tirar o ED, que no caso aqui é IED, porque na forma do infinitivo terminou em Y e antes tinha uma consoante. Caio danced last Saturday. Caio dançou sábado passado. E na negação, Caio did not dance last Saturday. Caio não dançou sábado passado. Negação did not, o verbo volta para a forma do infinitivo. Neste caso, tiramos o D. Nicole and Mariana agreed with each other. Nicole e Mariana concordaram uma com a outra. E na negação, olha, agreed, a gente acrescentou o D porque ele terminou em E. Então, aqui na negação, Nicole and Mariana didn't agree with each other. Gente, desculpa, faltou o ponto final aqui, tá? Vamos imaginar que ele está aqui. Então, Nicole e Mariana não concordaram uma com a outra. Se a gente usa a negação no passado, o verbo volta para a forma do infinitivo. My friends played soccer yesterday. Meus amigos jogaram futebol ontem. E na negação, my friends did not play soccer yesterday. Meus amigos não jogaram futebol ontem. Está a negação aqui no não, certo? Ou a negação no não. Está o passado no não, a gente deixa o verbo no infinitivo. E agora é a hora do desafio. Aqui tem algumas frases, certo? Todas elas escritas na forma afirmativa, no passado, dos verbos regulares. E vocês vão reescrever usando a negação. Vocês vão escrever essas frases, reescrevê-las usando a negação. O que é que vocês vão fazer? Colocar o did not ou o didn't. Tanto faz. Vocês vão escolher o que é melhor para vocês. Agora, eu sublinhei todos os verbos e vocês vão colocar eles no infinitivo. Lembra, se tem o did not, o didn't, o verbo volta para a forma do infinitivo. Tá certo? Espero vocês no próximo encontro. A aula está terminando. Bye!